Um estudo da Universidade de Copenhague que examinou 11 bilhões de palavras em 3 milhões de livros, coisa pra caramba, que estudo incrível, detectou linguagem sexista, que evidencia o papel da mulher como sempre submissa, frágil, bela. Os livros pesquisados compreendem vários períodos históricos. Na verdade, é um período de 100 anos. É de ficar de orelha, olho, arregalado com o resultado. Ainda somos formadas e formados com a ideia da mulher princesa. Ó, eu não conheço princesa nenhuma. Perto de mim, aqui, minha filha, só no trampo, só na relação, só na realidade. Vem cá, agora vamos debater. Vocês tiveram esse tipo de pressão ao longo dos tempos? Eu acho que quando criança não tem como escapar, né? Olha, eu acho Tá que bom, não tem como se escapar. bem que você tem uma mãe Não, já exatamente. fora da curva. Eu não tem como escapar porque o mundo tá aí fora te bombardeando, mas eu nunca fui. O que rolou aqui, gente? Um bichinho pousou ali na Eu tô sandália, ela achando tá fofo, admirando. eu tô o admirando. besouro Pousar. Quer que tire? A pessoa da floresta, gente, ela tá aqui. Olha, eu nunca fui criada para ser princesa. Obviamente, o mundo externo, ele te invade, ele te pressiona. Mas, meu amor, eu nunca fui criada para ser princesa. Castelo e carruagem em casa não foram dados, foram conquistados. A minha geração, obviamente, foi muito afetada. Entendeu? A Júlia, ainda pequenininha, com 3 anos, ainda via a Cinderela naquela versão que eu via, porque hoje mudou. As princesas hoje estão em outro lugar. Não, sem dúvida Entendeu? nenhuma. A princesa eu hoje... fiquei muito chocada. Tem uma parte das leituras que nos recomendam que tinha ali, olha que eu já tinha visto isso algumas vezes, as manchetes das revistas, Não, é em geral do aquilo, ano, gente. em torno do ano que eu nasci, o ano que a minha mãe estava casando, 58, 56, até 62, né? Não, Uma mulher que não sai para contrarie trabalhar seu se marido. masculiniza. E a minha mãe saindo. Queria muito que ela estivesse viva hoje para debater esses assuntos com ela, porque eu também fui criada para não ser nem a princesa, era não ser dependente de homem, saber quais eram os meus direitos, me colocar diante da sociedade, mas mesmo assim, Mas como é difícil, vocês sabem, né, já gente? falei isso uma vez, a minha primeira relação sexual aconteceu muito mais por eu ser pré-julgada, porque eu era comunicativa, né? Tanto é que deu certo, né? Mas eu era julgada como a vagabunda, a piranha do rolê. E eu não era nada daquilo, eu era virgem. Eu só era comunicativa, eu só me dava bem com todo mundo. Então a sociedade foi me empurrando para esse lugar. Agora eu fiquei pensando aqui o que a gente ainda entende por ser princesa, né? A gente Essa é uma visão... sociedade, né? A gente é sociedade mesmo. Esse imaginário da mulher que foi criada para ser submissa, para servir, que está sempre bem, que está sempre plena, que presta serviços e que está sempre se doando, ou que está sempre, né, bonita e inefável, aquela coisa, boazinha, né? E tal. Mas eu fiquei pensando também, cara, Cinderela trabalhou pra caramba, bicho. Ela ralou pra caramba ali naquele rolê. Dentro de casa para os outros, né? Dentro de casa para os outros. Sem remuneração. Mas Sem remuneração. Mas, Então, Pitty, acho que Completa. Só completando a Cinderela, mas, cara, a Cinderela trabalhou pra caramba, mas nunca lutou contra aquela madrasta. Lutou sim. Não, amor. Ela ficou Lutou. passiva. Não, a ela Cinderela, lutou, ela ficou lutava. passiva. Lutava como? Ela dependeu lutava, só ela de se um homem Ela para resgatar reivindicou, ela. não. Ela foi passiva e foi recompensada com o príncipe. Mas aí é que tá, existem vários vieses para se olhar claro, essas histórias. Claro, existem sim. Eu passei com o tempo a olhar para as histórias infantis com um olhar que eu não tinha quando eu era criança e com um olhar que não me foi dado quando eu era criança. Porque tem muitas versões. E também tem muitas entrelinhas. As histórias originais criadas pelos irmãos Grimm, tem muita coisa ali que depois foi modificado também, que já chegou pra gente diferente do jeito que nossas mães queriam que chegasse. Porque a lição de moral da época era uma. Agora, ainda existe esse estereótipo. Eu acredito que isso, a figura, a criatura feminina, que é a boazinha, pode ser aquela para casar. Mas, eu ia fazer essa pergunta para vocês. Na música, eu notei uma mudança absoluta de, sei lá, 10 anos para cá, de quando eu comecei, por exemplo. Quando eu comecei a trampar e meu disco estourou, cara, as pessoas ficavam assim, como assim essa criatura, entendeu? Ela não usa salto, ela, sei lá, isso não é uma princesa. Eu era bruxa. E era raro.
Tipo, tinham matérias fazendo contraponto com outras cantoras que eram, tipo, a garota cantora. Eu não era a garota cantora, eu era uma cantora. E hoje, eu fiquei olhando para essa parte da indústria musical, isso vai se refletir na sociedade em algum momento, que ninguém quer ser a boazinha, mano. Todo mundo quer ser a malvadona do rolê. Eu tenho percebido muito essa mudança, muito por uma questão de mercadológica também, essa parada, mas estava pensando aqui na parada das princesas, eu estava viajando da princesa Tiana, da princesa e o Sapo, que é muito essa parada mesmo de vários olhares que a gente tem, né? Ela só queria trabalhar, Mas a ter gente o já está falando de restaurante de uma geração dela. nova de princesas É uma que dá pra geração gente nova até que a gente, considerar. a gente já começa a considerar. Mas eu acho que é muito paradoxal essa história, porque eu sinto que tem uma vozinha dentro da gente, falando muito de mim, que fica também dizendo, mas você tem que ser plena, você tem que estar bonita, sabe? Essa vozinha, aí a gente fica aqui, na nossa discussão, tentando buscar esse lugar de não precisar mais ser princesa, mas essa parada tá tão enrustida na gente... Não, mas é isso que é ser Que princesa? Gente. Sabe, não é Eu acho que paradoxal não. pra caramba essa Não, vozinha? Por que ser E no princesa? meio dessa parafernália toda, a gente acaba se esquecendo de ser mulher, simplesmente no nosso modo de ser mulher. Sabe, no meio de porque toda essa eu- parafernália, é de toda essa imposição da sociedade. Eu fui numa festa de aniversário de uma menina muito nova, 16 anos. E aí eu vi, estava olhando o comportamento das meninas e reflete muito isso que a Pitty falou. Todas as músicas que tocaram nessa festa de aniversário eram músicas de funk proibidão. E o tempo inteiro era: eu sou a fodona, eu vou sentar, eu vou isso, eu vou aquilo. E a atitude muito diferente de quando eu tinha 16 anos na minha festa de aniversário, na minha festa de 15 anos de aniversário. Então eu acho que tem um reflexo, mas tem uma parada muito paradoxal aí. Eu não olha fiz só, julgamento eu de acho- valor, tá? Eu Não, gostaria de dizer não, eu que eu sei, não a estou gente fazendo um sabe. julgamento de valor. Eu estou observando uma mudança e Comportamento. tentando compreender por que Gente, que, mas o que olha que é só, ser princesa. Entendendo mas que essa- essa mudança está muito... Essa mudança está muito atrelada também a uma parada padrão. Gente, porque olha a só. malvadona do rolê ainda é gostosa, ainda tem a bunda em pé, ela não tem celulite, ela tem a cintura fina, ela é a que rebola, tem mas muito você isso já também. vê nos contos de fada, porque os contos de fada existem várias interpretações há milênios. Então tem interpretação que faz bem a criança, porque ali fala de perseverança, Sim. ali fala de vencer o medo, De noção ali de bom e fala de mal. você, do bom e da noção de bom e De do mal. resistência. Ok. Só que tem o outro lado que é a mulher passiva, a mulher que é recompensada com um príncipe que chega, a mulher que dorme e que o poder do beijo de um homem desperta. Então aquela mulher sempre esperando o homem. Viramos. E hoje temos outras princesas, né? Como vocês veem na música, as princesas mudaram também. Sim. A Moana vai atrás da liberdade do povo dela. Sim, a Frozen, o Tiana, amor a de duas Frozen. irmãs. Então a gente já vê o que vocês estão vendo na música, a gente está vendo na música, a gente está vendo também nos contos de fada. Só que eu acho que essa geração nova tá melhor, porque estão aí essas princesas novas, né? Mas a nossa geração foi muito Toda cagada. impregnada. Agora, a Mas gente é tem que engraçado, você citou entender... dois exemplos que assim não deixa de ter ternura. Essas duas, por exemplo, que você citou, elas conquistam, elas fazem, A mas não Valente deixa de também. haver ternura, Sim. não deixa de haver afeto, não Não deixa é uma de coisa haver, wild, né? não deixa de haver vulnerabilidade. Mas o Wild pode vir com afeto também, né? Mas é sobre isso, entendeu? é. Eu acho que a A noção gente só de não pode princesice, isso- ela está completamente bagunçada. Eu queria só voltar para a pesquisa que nos fez trazer essa pauta, que eu acho muito interessante, é um papo novo, que é isso. Não adianta também a gente ficar falando do nosso ideal, se o ideal que está sendo construído para a sociedade é um ideal que vem de inteligência artificial, que vem de algoritmos. O que acontece quando você pega uma pesquisa que analisa 11 milhões de palavras em 3 milhões de livros por 100 anos, até 2008, que foi outro dia, Ou seja, é o que está influenciando geral. Não tem como não afetar, né? Formando lembra? ainda, Ainda. geral. Portanto, a gente ainda tem muito chão pela frente Muito. para Muito. encher esse algoritmo de novas informações, porque a informação que ele está lendo é outra. Agora eu queria falar um pouco do pessoal de vocês. Vocês já se sentiram cobradas para ser a princesinha em algum momento da carreira, em Astrid, algum momento da vida romântica? eu me sinto o tempo inteiro aqui, sentada nesse sofá.
Você lembra daquela vez, e eu tô falando do público, tá? Tô falando pra vocês que estão em casa. Você lembra daquela vez que a gente foi no Papo de Segunda? Nós duas? Sim, final do ano. Final do passado. ano. E aí, naquele momento, o Porchat me fez uma pergunta. E eu fiquei tão surpreendida por essa pergunta, sabe? E depois eu fiquei, caramba, mas se eu pudesse voltar no tempo para um momento de 2021, eu queria voltar para aquele momento para dar exatamente essa resposta. Ele me perguntou assim, tem diferença entre a dinâmica do papo e do saia? E isso eu quero falar de um modo geral, para não parecer que eu estou rivalizando os dois programas, que os meninos são nossos irmãos. A minha vantagem naquele momento era, o João Vicente estava sentado assim, bem assim. Era. João Vicente sentado assim. E o Chico rindo, Emicida não estava no programa, e a minha vontade era dizer, absolutamente. Primeiro, eu nunca posso sentar assim, no sofá de saia justa. A gente tem que estar o tempo inteiro se elogiando. Vocês se zoam o tempo inteiro e o público acha maravilhoso. Se eu não estiver aqui, Mônica tá linda, maravilhosa, Pete tá tudo. O público, são rivais, o tempo inteiro, a nossa postura, a nossa roupa, a nossa maquiagem, o jeito como a gente se coloca. Isso é muito opressor. Você pode sentar do jeito que você quiser, Gabi. Você pode usar a roupa que você quiser. Amiga, Aqui, ninguém vai te julgar. que eu E posso. outra. Eu não tô falando mas de a você. gente Pera não, aí, a gente não tá caralho, falando entre amor. nós quatro. Pera aí, porra. Mas aqui estamos nós quatro. E se você se sente desse jeito, eu acho que é meu papel como sua companheira te dizer, Gabi, você pode ser do jeito que você quiser. E eu vou preferir que você seja confortável. Que eu olhe para você e te veja confortável. Sim, mas o que Não ela tá importa falando o mundo lá isso, fora. mas não é sobre Mas para mim é, porque eu acho que se a gente começa é se pra apoiando. Mas, amor, Calma, ela tá falando gente, do mas eu mundo tô lá dando a minha opinião fora. para uma amiga. Eu tô dizendo o seguinte: se a gente começa se apoiando dessa forma, o mundo lá fora vai ficando pequeno. Porque o mundo lá fora não tem que determinar o nosso conforto e o nosso prazer. A gente fica refém. A Gabi acabou de falar, eu me sinto oprimida, a gente se sente oprimida por causa disso. Peraí, então vamos eliminar essa Pete, parada. olha só, eu concordo com você, mas tem uma sensação que é primitiva, que é do querer ser aceito. Do Vamos querer, trabalhar isso aí, né? juntas. E isso tá junto Faz com a parte gente. da aceitação. Faz parte da nossa caminhada nesse processo, tentar abrir essas portas, tentar com navalha abrir esses caminhos, mas ao mesmo tempo a gente está sempre, também querendo ser aceita. Então, voltando na sua pergunta, eu a minha vida inteira me senti inadequada também. Eu fui uma menina que roubava carro, que pegava carona para passar Aquarema, campeonato de surf, que era presa porque roubava carro. Nunca fui aquela menina que era a Roubava o menina carro da mãe, né? Eu nunca Só fui. pra arrumar, só questão de ordem, companheira. Roubava o carro da mãe e do pai. Da mãe e do pai. Ufa. Nunca fui. Menos uma pra ser presa nessa Não, amor, temporada. eu empurrava o carro na garagem para não ter barulho e botava o carro Ninja. de segunda na esquina, a galera empurrava, botava para pegar e saía. Eu fui muito apaverada. Então, assim, e as meninas que tinham os namorados mais legais da cidade, que eram as mais perfeitas, eu falava, gente, eu ao mesmo tempo que eu não conseguia ser igual, eu tinha uma invejinha. Eu falava, meu Deus, por que eu não sou assim, né? Porque mesmo Também. quando você tenta se encaixar no papel de princesa, meu amor, o mundo te mostra. Você não pega um papel de mocinha. Eu já ouvi atrizes ouvindo de diretor o seguinte, esse papel quase seria seu, mas você não tem cara de virgem. Sim, Não é amor. cara faz cara de Entendeu? virgem, Eu Mônica. só me Pelo amor de Deus, faz uma libertei. cara de virgem pra Eu mim. não sei temos como é que cara é, de gente. Só queria falar uma Eu coisinha. só me libertei quando eu escrevi a minha peça e fui seguir meu rumo, meu caminho. isso. É isso aí. Eu Só fiquei queria esperando o falar- papel uma vida inteira. Encerra, Gabi. Eu queria falar para Pete isso, porque ela falou, olhando nos meus olhos para me libertar disso, querendo me apoiar, só para te dizer obrigada. Eu te amo, você me inspira muito para isso. Eu tenho uma princesa em mim. Eu quero ter a liberdade de ser essa princesa. Exatamente. Porque eu acho que uma princesa preta, com o corpo fora do padrão, com a minha cara, a sociedade precisa dessa Mas princesa. você é uma princesa, E Gabi. Você não gosta. é que eu queira sentar de perna aberta ou não. Eu só queria que a gente, enquanto sociedade, e isso é para o público de casa, porque eu falei que eu me sentia assim por causa das pessoas, por causa dos comentários, do primeiro programa que eu fiz, que eu lembro que eu sentei com a perna meio assim, eu lembro que muita gente escreveu para mim, você não sabe nem sentar no sofá, não vai durar no saia justa, e aquilo ficou marcado em mim. Era dizer para as pessoas que isso é uma coisa que a gente vai desconstruir juntos, enquanto sociedade. Não basta só o meu querer. Sim. A gente precisa de todo mundo para Você desconstruir. é a Estamos princesa, juntas, até porque a estamos princesa juntas. hoje mudou, é outra. Vem não é cá, mais aquele Gabi. estereótipo. Você é Onde princesa está a Barbie total. que eu te dei? Meu amor, ela está É num lugar linda. de honra na minha casa. Mas veja, Com isso é da sua certeza. personalidade. Você tem uma barbizinha Eu sou dentro de muito você. princesa. Sacou?